Olá, sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre as propriedades gerais da matéria. Vamos falar sobre a indestrutibilidade e a inércia. Vejamos agora a nossa próxima imagem. Vamos falar agora sobre a indestrutibilidade. A indestrutibilidade é a propriedade que a matéria tem de não poder ser criada nem destruída, e sim apenas transformada. Ou seja, essa propriedade ela está relacionada com a lei da conservação das massas de Lavoisier. Vamos tentar entender melhor. Preste atenção na nossa imagem abaixo. Nós temos aí uma árvore, uma substância, lembram? Essa substância ela foi transformada em um corpo, tá? Que é o tronco de árvore, que é uma porção limitada de matéria, que já estudamos também, onde esse tronco de árvore ele foi transformado em um objeto, tá? Que é o banco que vocês estão vendo aí no centro da nossa tela. Esse banco ele foi transformado em uma outra substância química, tá? Que libera alguns gases e a cinza, pois sofreu um aquecimento. Devido a esse aquecimento, houve a modificação dessa substância. Preste atenção que essas substâncias formadas no final da reação química, ela não foi criada. Ela foi transformada a partir da queima do banco. Da mesma forma que o banco ele foi transformado a partir do tronco da árvore. Da mesma forma também que o tronco da árvore, ela foi transformada a partir de uma árvore, certo? Isso acontece com toda e qualquer substância. Então, essa propriedade, a indestrutibilidade, é a propriedade que a matéria tem de não poder ser criada, tá? Então, as cinzas no final do processo, elas não foram criadas, nem destruídas, e assim apenas transformadas em outras substâncias diferentes, ok? Vejamos agora na nossa próxima imagem outra propriedade, a inércia. A inércia ela é a tendência natural que os corpos têm de manter seu estado de repouso ou de movimento numa trajetória reta. A inércia ela está relacionada com a primeira lei de Newton, que iremos estudar em outros momentos. Vamos tentar entender melhor sobre essa propriedade geral. Acompanhe comigo novamente o texto que está na nossa tela. A inércia é a tendência natural que os corpos têm de manter o seu estado de repouso. O estado de repouso dos corpos ele está relacionado com a posição de um corpo em relação a algum referencial adotado. Ou seja, se depois de um certo tempo o corpo não mudar o espaço, a variação de deslocamento, essa distância entre ele e o seu referencial, dizemos que esse corpo está em repouso. Mas se esse corpo, depois de um certo tempo, mudar o seu espaço, a variação de deslocamento, a distância entre ele e o seu referencial adotado, dizemos que esse corpo ele está em movimento, certo? Vale ressaltar também que a inércia ela está relacionada com a massa dos corpos. Lembrando que já estudamos que a massa de um corpo está relacionado com a quantidade de matéria que esse corpo possui. Se você não lembra dessa propriedade geral que já estudamos, assista novamente um dos nossos primeiros vídeos, ok? Assim, quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Apresentará maior resistência à mudança no seu estado de repouso ou de movimento. Preste atenção nas nossas imagens abaixo. Nós temos aí um homem, ele está tentando puxar, deslocar uma rocha. Já na nossa outra imagem, nós temos um homem
ele bateu com o seu carro em um objeto e acabou sendo lançado fora do carro, certo? Vamos analisar a inércia da rocha e do motorista, ok? Primeiramente, vamos falar da nossa primeira imagem. Nós temos aí um homem, ele tentando puxar uma rocha. Vamos adotar que essa rocha, ela está em repouso em relação ao seu referencial adotado. Preste atenção que essa rocha possui uma massa muito grande. Então esse homem, ele deve exercer uma força muito grande também para conseguir deslocar essa rocha, ou seja, para quebrar, para conseguir vencer a inércia desse corpo. Então, quanto maior o corpo, maior será a inércia que ele possui. Vamos analisar agora um motorista. Vamos adotar que o carro estava em movimento em uma trajetória reta. Se esse carro estivesse a 100 km por hora, o motorista também estava com a mesma velocidade, de 100 km por hora, tá? Então, quando o carro encontra um obstáculo, ele para, ou seja, ele quebrou a inércia do corpo que estava em movimento, mas o motorista, ele continuou o seu estado de movimento. Por isso foi lançado fora do carro, tá? Ele foi lançado para frente, tá? Pois a tendência natural que o corpo tem de manter o seu estado de movimento nesse caso. E é por isso que é importante todo mundo usar o cinto de segurança, certo? Então, essa propriedade geral da matéria é a tendência natural que os corpos têm de manter o seu estado de repouso ou de movimento em uma trajetória reta. E se não houver uma força que quebre a inércia desse corpo, ok? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.